Manda brava. Aí, começamos. Então, muito boa noite a todos. Para vocês, saberem das novas que estão acontecendo no Genefil, o Genefil criou parcerias, está criando parcerias, isso é muito bom, o Genefil. Uma delas é uma parceria de textos que podem ser escritos para a revista Ágora Perene, que é uma revista da qual eu contribuo também, e é uma revista que está começando, o Instituto Cultural está começando, mas já temos essa parceria, e tem uma outra parceria também agora, que vai ser um livro que o Genefil vai lançar, junto com um amigo nosso aqui e parceiro, que é o Cleiton Prinzo, e que todos estão convidados eu vou lançar essa ideia aqui para a gente pensar se a gente pode escrever um artigo juntos, ou se vocês quiserem, vocês podem escrever e depois nós vemos como vai ser a publicação desse trabalho, mas a ideia é que pelo menos o nosso GT lançasse alguma coisa. Se ninguém quiser escrever, eu posso escrever, não tem problema nenhum, A gente ainda está muito no começo dessa ideia, estamos ainda por ventilá-la, mas é muito boa para a divulgação do Genefil, que é uma coisa que vai fazer muito bem para o grupo, eu acredito. E, claro, como vai ser uma publicação para mostragem, para apresentação, ela não precisa ser muito complexa. Pode ser um trabalho de 12 páginas, que mostre os pontos principais do que a gente está vendo, ou alguma outra coisa que seja convirja ou que seja próxima, também, Como aqui a gente discute muita coisa, dá para fazer um trabalho que envolva ciência, filosofia clássica, a gente pode trabalhar vários elementos, que é o que a gente está fazendo aqui, justamente, Nossas conversas são para isto, Mas, enfim, são essas novidades. Não sei se o Rafa tem mais alguma, que eu não saiba. Eu não tenho, mas eu gostaria de tentar fazer alguma coisa com esse livro aqui do De Anima, porque tá tendo muitas ideias interessantes. Vamos fazer. Pode pensar em alguma coisa aí, usando o próprio livro como referência, nossas reflexões, acima de tudo. Também. Não só usar o livro, mas tentar transcender um pouco. Exatamente, é isso. Isso eu concordo contigo, Rafa, concordo com o Ipsis Literis, porque a filosofia é um fazer muito mais no aqui, no agora, do pensamento, do que somente a repetição de coisas que já foram ditas, É aquele plim, que a gente, opa, isso faz sentido, caiu a ficha, A filosofia é isso, é uma coisa muito viva, a filosofia é viva. E, então, isso é uma coisa que poderia ser legal da gente tentar construir como escrita isso, Porque você está vendo que essa obra aqui já é antiga, muito antiga, é um dos escritos menores do Aristóteles, mas você vê como a gente está encontrando coisas que são fascinantes de serem pensadas e que as pessoas não falam muito, Falam muito pouco do próprio Aristóteles, Então, por quê? Porque se escolheu falar de um Aristóteles em detrimento de outras contribuições que ele também lança para nós. Então, a gente olha para o passado e pensa, já foi tudo explorado, Não, mas tem coisa que ainda foi pouco pensado. Isso aí é muito legal. Isso é muito bom, Muito valoroso isso. Acho que eram essas as coisas novas. Outra coisa, essa aí é mais particular do próprio Genefil, acho, que é o Instagram do Genefil, que está crescendo bastante, Estamos fazendo várias propostas de intervenção que estão divulgando melhor o Genefil, eu acho muito importante, tem que ter divulgação. A vantagem é que a divulgação no Instagram é gratuita, a gente não paga nada para fazê-la, E todo mundo fazendo um pouquinho, ela está saindo bem legal, as publicações estão saindo bem legais, Eu acho que é um caminho muito bom. E é lidar com esse mundo maluco da internet, que é um mundo que, ora, parece que está tudo, Você está fazendo um trabalho bom e nunca vem, de repente vem muito. De repente, vem muita gente de fora querendo conhecer, querendo
se aproximar dos grupos, isso é muito saudável, né? Muito saudável. Até porque esse vídeo aqui também é um pouco isso, é um convite para as pessoas que estiverem, porventura, interessadas em conhecer o grupo, né? Acho que é isso. Bom, diga. Eu acho que a gente poderia já prestar atenção na leitura para extrair alguns tópicos do nosso artigo. Sim. Porque tem muita coisa aqui que é ouro puro, Sim. que a gente pode fazer uma dialética com a ciência, com a sociologia moderna, especialmente com a ciência, que é uma coisa que eu acho que não é tão difícil de fazer, que é uma coisa rápida. Não. E a gente pode analisar sobre esse aspecto, né? Sobre falar, olha, como Aristóteles, mesmo hoje em dia, não é possível explicar isso com a ciência. Tem coisa aqui que não é possível explicar com a ciência. Não é. É uma coisa que é fácil de ser feita. É fácil de ser feita, verdade. A gente pode jogar no grupo e já dividindo, já falar, quer fazer isso, aquilo. Eu lhe diria até que nós podemos fazer um drive ali dentro da nossa pastinha, lançar um arquivo e colocando essas coisas, né? Aí nós podemos até pensar nas contribuições de quem tiver contribuições a fazer, e aí nós vamos escrevendo, e aí quem tiver escrito, a gente bota o nome junto no artigo, né? E aí a coisa anda, porque se a gente for esperar que todo mundo participe, não vai andar, tem que ser quem está afim, né, e sem obrigação, porque isso não é uma obrigação, precisa ser uma forma de divulgação dos grupos, né? E creio que possa ser uma forma uma coletiva, né, que as pessoas de fato se sintam à vontade, né, para escreverem também. Né? Então, concordo sim. Uhum. A gente pode começar agora a prestar atenção, ter uma outra ótica, nossa leitura, aí pontuando coisas que possam a gente estruturar já uma coisa, um artigo, alguma coisa assim. Porque, por exemplo, essa coisa do tato, a gente já pode buscar coisas do tato atualmente, que são super fáceis de buscar dentro da medicina, dentro da própria, como é que chama, né? A ciência que estuda a própria pele. Esqueci o nome agora. Epidemiologia? Não, epidemiologia não, perdão, agora me faltou o nome. É por aí. Dermatologia. Dermatologia, exato, entendeu? Buscar essa coisa já é uma coisa fácil, porque isso tem livro didático que tem. Sim. É uma coisa tranquilamente. Você vê, se você for na neurociência, você vê hoje desenhos de neurônios criando relações entre os neurônios, fazendo contato por eletricidade. Sim. Né? São descargas pequenininhas elétricas que eles pulsam e eles se relacionam, né? Sim. Então, isso é um princípio da neurociência importantíssimo. Você tem imagem disso. É uma coisa incrível. Você tem imagem disso. Né? Isso também é uma coisa que pode ser pensada assim, como tem relações. Aquele próprio professor que veio aqui, ele trouxe várias ideias que conversam conosco, né? Eu acho que são bem radiosas para o grupo, né? Que também versam sobre a ciência também, né? E sobre aquilo que é difícil da ciência explicar, né? Essa triangulação difícil, né? Entre consciência, da própria consciência, né? Cada vez é mais fascinante. Quando eu vou ver o que a consciência cada vez mais fascinante, né? Porque você pode ter todos os elementos e eles não, mesmo assim, eles não são conscientes deles mesmos, né? E químicos... Posso dar uma sugestão? Claro. Vamos cutucar? Vamos. Vamos cutucar a galera? Vamos fazer uma coisa nesse sentido? Sim, o Carlos levantou a mão. Por favor, Carlos. Eu estava ouvindo e esse semestre aqui na URGS eu me matriculei numa disciplina e vai ser bem interessante, né? Essa nossa discussão. O senhor estava falando sobre consciência, né? Então, e a disciplina é filosofia da mente. Então, eu só estou ansioso assim para começar, porque né, eu não tinha tirado essa disciplina ainda. Tirei de fenomenologia. Também. Aqui, com a professora Sheila Tomé, não sei se o senhor tem
Não conheço ainda, porque Ela mudou bastante o é quadro uma de professores. especialista. Aham. Mas ela foi a primeira vez também que ela deu fenomenologia ali na URGS. Eu já fiquei contente por causa disso, né? Os primeiros alunos a ter a disciplina. Mas vai ser bem útil vai ser essas nossas discussões, né? Que, como o senhor falou, né? Sheila Tomé é o nome dela. Cristiane, não, é Sheila Tomé. Sheila Cristiane Tomé. Mas ela é Sheila não é com SH, é com... Isso, SCH. Ah, SCH, entendi. Isso. Tomé. Sheila Cristiane Tomé. Vou procurar aqui, ver se eu encontro ela. Na base da URGS. Isso. Eu acho importantíssimo isso, porque a URGS tinha uma carência de fenomenologia. Então agora tem uma finalmente, que bom. Tem uma professora da fenomenologia. Eu não sei se vou saber dizer precisamente o ano que ela entrou, mas foi aqui que ela falou em 2019, 2018. Parece que foi por aí o ano que ela entrou na URGS ali para dar aula. Recente. Na minha época, os professores já estavam se aposentando já, na minha época, quando da filosofia, já estavam todos se aposentando. Era um processo muito difícil de entrar na filosofia da URGS. Eu não sei por que era tão difícil entrar, fazer doutorado na URGS era uma dificuldade. Eles eram muito rígidos, né, na correção desses professores. Muito rígidos. Muito. Sim. E acho que era por isso que era difícil. Mas que bom que entraram professores novos para refrescar um pouco. Que bom. Parece que o professor que vai dar essa disciplina da filosofia da mente é o professor Eros Carvalho, não me lembro o grau, um negócio assim. É o nome dele. Sim, Eros Carvalho. Eu conheço uma professora que ela estuda muito a parte ética do Aristóteles, que é a Priscila Tesch. Essa professora... Já conhece ela? Acho que acho que até eu tinha... o Tesch, né? Sei lá, não sei como é que é. Acho que, se não me engano, eu tinha até um livro dela sobre esse período, né, da antiguidade, né, que ela acho que ela é especialista, né, nesse Isso. Ela se não me engano, em ética. Se eu tivesse com a minha biblioteca que eu tinha, mas a enchente levou, né, então chega a dar uma tristeza. Esses dias eu estava me lembrando dos livros, aí eu estou tentando catar pela internet, sim, os que eu não consigo baixar, eu estou guardando, estou fazendo uma lista de novo, né? Porque de cabeça eu não saberia todos, né? Eu me encontro, esse livro eu tinha, aí eu estou vendo aonde eu posso, qual biblioteca que tem, para depois tirar xerox para ter novamente, né? Sim. Mas é uma tristeza. Bibliotecas, eu tenho duas. Uma aqui e outra no consultório que eu trabalho. Eu estou sempre conversando com os livros. Tem hora que eu estou indo lá pegar um lá, outro estou indo levar daqui para lá. Eu estou sempre fazendo um tráfego de livros aqui. Sim. Até que eu não estou comprando tanto quanto eu comprava. Eu comprava uma quantidade muito maior de livros. Né? Mas esse ano eu vou continuar comprando. Porque sempre vem coisa nova, né? Todo ano eu compro alguns, óbvio. Na pandemia eu dei uma parada também, mas antes da pandemia eu passava o dia no centro, de sebo em sebo, né, garimpando. Para mim era um prazer. Muito cedo. Ali o centro é muito cedo mesmo. Eu adoro aquele Ladeira, a livraria da Ladeira, eu gosto muito. Sim. O senhor é aqui de Porto Alegre, né? Também, Sou. Já morei em outros lugares, né? Mas moro mais aqui agora do que qualquer outro lugar. Vamos lá, então. Bem-vindo, Ronald. Bem-vindo. Ronald. Beleza. Vamos começar, então, capítulo 4. Vamos lá, então, hein? É necessário, a quem pretende fazer um exame dessas coisas,
compreender o que é cada uma das capacidades e, em seguida, proceder da maneira a investigar o que disso se segue e todo o restante. Mas se é necessário dizer algo sobre cada uma delas, por exemplo, o que é a capacidade de pensar, ou de perceber, ou de nutrir-se, é preciso primeiro dizer o que é pensar e o que é o perceber, pois as atividades e ações, segundo determinações, são anteriores a potências. Sendo assim, antes ainda é preciso ter inquirido sobre seus objetos correlatos, e pela mesma razão ter definido primeiramente o que é o alimento, o perceptível e o inteligível. Já tenho dúvidas, já tenho dúvidas, já tenho dúvidas, já tenho dúvidas. Pô, o cara tá falando que é anterior à potência. É isso mesmo? É isso É mesmo. isso mesmo, produção? É isso mesmo? Isso mesmo. E aí, como é que faz? Porque tem uma palavra antes que ela é mais importante de tudo. Que é As ações, segundo determinações, são anteriores à potência? Não, a palavra mais importante é investigar. É essa palavra que é mais importante. Está ali em cima. Cadê? Peraí. De maneira a investigar. O que disso se segue todo o restante. Você, quando investiga um objeto, você não investiga só o objeto. Você investiga o objeto e as relações que esse objeto tem, né? Em grande parte, essas relações que o objeto estabelece são, às vezes, muito específicas. Estômago com a comida, por exemplo. Você tem a digestão, né? É uma relação específica. Se você engolir pedra, você não tem digestão, né? Então, você tem que engolir comida para entender o funcionamento do estômago, né? Então, existem certas condições que o objeto ele se mexe, ele se move. Se não ter essas condições, a investigação fica precária. Ela passa a ficar uma investigação mais de ideias do que, de fato, das coisas que permeiam aquele objeto, né? Você vê aqui que ele está dizendo, ó, capacidade de pensar, de perceber ou de nutrir. É preciso primeiro dizer o que é pensar e o que é perceber, né? Quer dizer, essas definições que dizem respeito às coisas que são faculdades cognoscentes humanas, né? Quais são as condições para que essas faculdades cognoscentes se deem, né? Vocês veem como isso aqui é muito próximo da fenomenologia, né? É muito próximo da fenomenologia, né? Porque a fenomenologia também investiga as condições para isto. Para você definir o que é essa coisa, você tem que entender as condições em que essa coisa está sendo pensada e como ela também indiretamente reflete-se na realidade que me permeia, né? O objeto também transparece. Fala, Rafa. Então, antes da potência, você teria que ter a condição. Condição. Isso. Uhum. Depois você vai ter, por último, uma ação. É. E por que não exploro muito isso? Por que não exploro essa questão da condição que você está falando? Isso aqui é muito explorado na ciência, né? Nós estamos falando ali anteriormente. A ciência deveria, pelo menos, explorar melhor essas condições, né? Agora, para uma visão que ficou muito estandartizada no mundo acadêmico, de que você deveria intelectualizar distante, de longe, a palavra teorem, né? Criar uma teoria, quer dizer, todas as hipóteses nas quais se cerca o objeto e você para de investigar o objeto. Aí você realmente conseguiu atingir o estatuto de teorem, que é o olhar distante, quando alguns objetos exigem que você tenha um olhar de proximidade, né? Para que você possa entender as condições que estão sendo dadas para que esse objeto se manifeste daquela forma. Caso contrário, aquela manifestação não aparece, né? Então, porque existem ciclos, as coisas têm ciclos, tem estações do ano, por exemplo. Existe uma coisa que é uma atmosfera no planeta. A atmosfera é uma condição para que haja estações. Entende? Não tendo, não tem como ter estação. Fica difícil, né? Isso é uma coisa que o nosso planeta tem. Então, entender isso é entender um fenômeno que acontece num ciclo, que se repete, né? E essa repetição tem um propósito, que é toda a germinação de vida no planeta, por exemplo, né? Por que não se fala disso? Você está perguntando, por que não se investiga isso? Olha, porque
o aristotelismo ele foi muito encampado pela visão escolástica, né? Muito encampado para essa visão, que na época tinha muita dificuldade de fazer uma investigação mais dentro dos objetos mesmo, né? Da exploração científica desses objetos. Isso foi o próximo passo. O próximo passo foi nesse momento que Aristóteles ele não é visto apenas pela escolástica, mas ele é visto também pelas ciências. Começam a lê-lo de outras formas, né? Então, isso também fala da maneira de ler Aristóteles, que ela foi mudando no tempo, né? Ela não se manteve igual. Tanto que você vê que o Aristóteles ele está sempre envolvendo a filosofia. Quer você queira ou não, quer você goste ou não, ele está sempre na filosofia. Ele é um ponto nevrálgico de investigação das coisas, né? Tá aqui a palavra, investigar. Quer uma palavra melhor que essa? Não tem. A palavra, ela fala do método aristotélico, né? Que conversa com o método científico, né? Tem que investigar. Se investigar uma coisa, você tem que pensá-la, percebê-la e definir isso antes de você já chegar na ideia de que elas são potências. Talvez a potência de pegar aqui de uma cadeira, né, seja muito menor que uma potência de um elefante. Certamente é, né? A cadeira, a potência dela é muito diminuta, né? Mas se eu pegar ela e transformar num objeto de arte, bom, aí você mudou a funcionalidade da cadeira, né? Aí você fez uma coisa que é tipicamente da arte. Você tira aquele objeto do lugar e bota uma outra funcionalidade. Então, aí você está fazendo arte. E você pode fazer isso com o objeto, né? Você reveste o objeto de uma outra potência que ele está dentro dele, por exemplo, né? Isso a arte contemporânea faz muito, né? Que é pegar um objeto duro e tentar transformar ele de uma coisa meio mole, mudar o propósito do objeto, né? Até demais, a arte contemporânea faz isso de forma excessiva porque ela quer tentar atingir conceitos e não tanto a forma do objeto, não tanto o objeto em si, mas conceitos que estariam por trás da ideia que aquele artista criou. Ronald, fale, por favor. Porque teve um momento que você falou em teoria, né? Aí eu fiquei pensando agora com relação à meta-teoria. Porque toda teoria, quando se cria, você tem pressupostos que dialogam entre a teoria. Né? Por isso que uma teoria ela não se constitui só de, por exemplo, um axioma, às vezes é preciso muitos pressupostos para você fundamentar uma teoria. E no Aristóteles eu vejo o empirismo no Aristóteles, não sei se vocês concordam, eu vejo teoria no sentido mesmo da contemplação, né? E agora eu não vejo assim uma sistematização, porque me parece que o Aristóteles não estava preocupado muito com isso, né? Tanto é que, se você for ver, se não me engano, ele tem mais de 100 livros, eu acho, por aí. Na listagem de tudo seria isso aí, seriam muitos, né? Seriam muitos. Mas aí eu lhe pergunto, será que teria dado tempo para ele sistematizar tudo isso? Né? O que você acha, Ronald? Eu acho que ele escreveu muito e algumas coisas ficaram assim, sem uma explicação, né? Porque acho que é próprio da filosofia do Aristóteles. Por exemplo, quando a filosofia medieval, começando ali com Agostinho, né? Que
Aristóteles, pegou Platão, mas o que veio depois, a consequência veio desse diálogo, né, com Platão. Aí você vê que tem uma dificuldade grande de estabelecer que Aristóteles está falando. Tomás de Aquino está falando de qual Aristóteles? Né? Justamente porque ele não tem alguns temas que ele não sistematizou. Uhum. Sim, sim. Sim. Isso é muito importante que você está falando. Esse apontamento é muito importante. A própria filosofia medieval não sistematizou todo o Aristóteles. Né? Porque tem muitos elementos que estão completamente fora do escopo que os escolásticos tinham. Né? Política, por exemplo. Política é totalmente exilada do pensamento escolástico. Não entra nisso. Isso vai entrar na escolástica tardia, que é ali com a escola de Salamanca e o senhor aquele, me fugiu a memória agora do nome desse senhor, o pesquisador da escola de Salamanca, que no final ele era muito mais um nominalista do que um pesquisador da própria escolástica de origem francesa. Ele tinha muitos elementos nominalistas, e inclusive introduz a psicologia no sistema dele, que agora me fugiu o nome desse senhor, que é o Soares. O Soares, né? O Soares é um pensador que introduz outros elementos que não eram tradicionais à escolástica. Né? Essa importância ela tem um lugar. Mas se você for ver na escolástica tradicional, de fato, não há a integração de todos os pontos do pensamento aristotélico. Né? Não existe um sistema completo do pensamento aristotélico. Particularmente, quem eu acho que conseguiu começar a falar disso um pouquinho mais, na minha opinião, foi o Olavo de Carvalho, quando ele escreveu aquele livro sobre Aristóteles em Nova Perspectiva. Ele tenta fazer uma sistematicidade dos 4 sistemas do Aristóteles, que é o ético, o estético, político e o metafísico. Né? Ali ele faz um caminho bem interessante e realmente de uma leitura que você vê que teve que envolver a escolástica, né, mas não se manteve a ela. Né? Então, isso é um feito importante, esse trabalho do Olavo de Carvalho, Aristóteles Nova Perspectiva. Quem não leu, deve lê-lo, porque ele tem esse elemento aí de tentar sistematização. Mas também não é muito pretensioso, tá? Não é um trabalho pretensioso no sentido de tentar reinventar a roda, não. É só uma ideia muito curtinha, mas muito luminosa, que é de olhar Aristóteles como um todo integrado, né? Que eu acredito que essa é uma ideia que devia ser mais vista pela academia, né? A gente acaba muitas vezes vendo Aristóteles muito só um período ali, só vendo a lógica, né? Ou só vendo a metafísica e esquece todos esses outros Aristóteles que são de extrema importância, né? A gente está vendo aqui uma coisa que não é muito estudada na academia, poucos estudam, que é o de ânima, né? E eu fiz questão de trazer esse texto justamente porque é um texto pouco estudado, mas tem trocentos elementos de relevância para nós, né? Para todo aquele que quer investigar, né? Então, você vê como as questões aqui que estão sendo trazidas, elas vão sendo trazidas também para a gente ir sistematizando elas. A gente vai ter que escrever alguma coisa. Se a gente for escrever, a gente vai ter que ter essa ideia de encadeamento de pontos, né? Então, também tem uma sistematicidade na tentativa de escrever, né? Que nós tentaremos aqui fazer, né? No nosso futuro princípio de artigo, né? E então, por que será que o Aristóteles não o fez? Né? É uma boa pergunta, é uma pergunta de grande importância, essa pergunta, Ramos. Quem tentou responder isso foi o Olavo, ali no livro dele, né? Do Aristóteles Nova Perspectiva. Né? Mas por quê? Porque todo autor clássico, ele deixa as coisas tão evidentes, ao mesmo tempo, ele deixa elas para que nós sejamos tentados a completar o que faltou também, né? A ideia do autor clássico é muito assim, ela é muito
muito profunda na gente, o clássico, né? Porque ele faz com que a gente movimente todo o campo de novo, todo o campo da filosofia. Você vai investigar tudo de novo. Você vai ter que reler todo mundo de novo. Você vai ter que entender o que foi degenerado e o que não foi terminado nessas leituras desses outros pensadores. E fazer isso demora muito tempo. Demora muito tempo. Né? Demora muito tempo você começar a ir vendo o que tem naquilo ali, né? Aqueles aspectos. Trabalho de assim como tem o agricultor que vai lá, pega a enxada, cava um buraquinho, bota a sementinha, fecha, tapa, bota a aguinha, espera e vai fazendo isso todo dia, porque daqui a um tempo ele vai colher o que ele plantou, nós também somos um pouco isso. Né? A filosofia ela é um trabalho, ela tem ferramentas, e a gente vai trabalhando em cima para depois poder colher essas contribuições. Claro que o agricultor faz isso no espaço de 6 meses, a gente não vai ter tanto tempo assim. Nós vamos ter tão pouco tempo assim, eu quero dizer, a gente vai ter muito mais tempo, porque é um trabalho que exige esse rastreio de tudo, essa compreensão de tudo, essa leitura de tudo, né? E isso é um trabalho que exige tempo e paciência, né? Muita paciência, que infelizmente é uma coisa que não tem no mundo atual, né? Isso aqui que a gente está fazendo é uma loucura em um certo aspecto, né? Ao mesmo tempo é o que todo mundo tem que fazer no aconchego do seu lar, pegar um tempo para ler e discutir, né? Não lendo ou lendo pouco, a gente não vai ter também o espaço da dúvida, né? Que esses autores nos provocam, né? E que bom que eles nos provocam a dúvida. O Rafael é um bom exemplo, tá? Cheio de dúvidas, né? E boas dúvidas, porque elas nos levam sempre a poder tentar entender também o nosso espaço agora de arguição, de discussão. Esse espaço é muito importante para nós. É muito vivo, esse espaço. E a gente aproveita muito mal ele, porque na maioria das vezes não dá tempo de ler suficientemente um autor e a gente só copia ele, pega uma citaçãozinha dele, copia e faz um comentáriozinho, né? Então, isso é um jeito muito fácil de produzir muito conhecimento escrito, mas pouco tempo de meditação sobre aquele argumento ali, né? E isso a gente está tentando fazer de um jeito bem interessante, na minha opinião, né? Que é realmente para quem tem interesse em ler, né? Bora, mais um. Vamos. Vamos? Andiamo. Andiamo. Por conseguinte, deve-se primeiro tratar do alimento e da geração, pois a alma nutritiva subsiste também com as outras, sendo a primeira e a mais comum potência da alma, segundo a qual subsiste em todo o viver. E as suas funções são o gerar e o serviço de alimento, pois, para os que vivem, isto é, todos aqueles que forem perfeitos e não mutilados nem gerados espontaneamente, o mais natural dos atos é produzir outro ser igual a si mesmo. O animal, um animal. A planta, uma planta. A fim de que participem do eterno e do divino, como podem. Olha que fascinante isso aqui. Isso aqui só já dá uma bela tese, né? Produzir outro igual a si mesmo, a finalidade dos seres, né? Isso aqui é um princípio, é um princípio vital, ou princípio, ou também lei natural, né? E a gente parou de pensar nisso por um excesso de culturalismo nas leituras que nós hoje, na modernidade, fazemos, né? Parece que hoje só pode se ler com a luz do culturalismo, né? E de forma alguma eu estou dizendo aqui, não leiam culturalismo, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que não é só assim que se lê filosofia, também se lê à luz dos princípios naturalistas, das leis naturais, né? Então, que é o quê? Que é entender esse elemento aqui. Os corpos querem gerar um outro igual a si mesmos, também por uma busca de preservação da própria espécie e deles mesmos, né? Isso é um princípio de lei natural, essa preservação. Então, às vezes, a gente pode ser muito duro com a ideia das leis naturais, porque nós não entendemos que é um princípio.
né? A gente não entende, essas pessoas estão parando de entender isto. É um princípio de quê? De sustentação da própria vida do universo, né? Pelo menos do nosso mundinho, do universo a gente não sabe, mas desse mundo que você vê repetições. Mas podemos dizer que é do universo porque tem muitos planetas no universo, né? Tem estrelas também, então existem coisas que são mais ou menos próximas. Mas aqui no nosso planeta também é assim, com seres vivos, pelo menos. Existe uma busca desses seres se replicarem, né? E não tem nada demais. Pelo contrário, é meio absurdo até você querer cessar essa lei por um culturalismo vigente hoje na discussão da sociedade, né? Porque não há nenhum problema em você querer replicar a espécie, né? É isso que o Aristóteles está nos dizendo. Isso aqui é um princípio de lei natural, né? Continuemos. Ronald, por favor. Você tocou num assunto que ontem mesmo eu estava me questionando, sabe? Por exemplo, nós temos a física de Aristóteles, ela começa no sujeito, no homem, e vai em direção ao cosmos, né? Até o cosmos. Sim. Mas eu fiquei perguntando se for o contrário, né? Se for... Porque existem leis no cosmos independente de nós sujeitos. Tem uma tal de física desinvertida que eu estava estudando e achei bastante interessante porque o professor lá começou com Aristóteles, né? E eu achei interessante porque que ele resolveu começar com Aristóteles. Porque o Aristóteles tem a história do motor imóvel, né? E o motor imóvel é como se fosse o fim último, seria isso? Né? Exatamente. Aí, no caso, eu pensando, um exemplo bem simples, que seria as órbitas dos planetas. Por que as órbitas dos planetas não se deformam, por exemplo, há bilhões de anos e elas mantêm a mesma forma? Isso porque existem leis do cosmos lá. Uhum. Né? Então, assim, eu queria entender isso no Aristóteles, se ele escreveu sobre isso, sobre planetas, órbitas, porque como eu comecei a ler esse livro, que é a Física Desinvertida, mas eu acho que eu chego lá. Isso está no Aristóteles, sim, está ali na física. Ele fala das órbitas dos planetas na física. Né? Fala. Né? Ele fala disso. Está lá. Né? E ele também entende que existe um movimento que é tradicional nos corpos celestes, que é esse deles terem órbitas que são meio ovaladas, né? E hoje, na época, ele eram órbitas, movimentos redondos, mas hoje a gente sabe que são um pouquinho mais ovaladas, né? E ovais, perdão, ovaladas não, mas ovais, né? Isso também é um movimento natural. Isso também é um movimento natural dos astros, né? O que o ser humano entende ainda muito pouco são justamente os astros, porque nós ainda não temos toda a capacidade de entender todos esses movimentos naturais, porque nós ainda não exploramos muito bem o universo, ele ainda foi muito pouco explorado, né? Nós temos hoje uma ideia do universo na sua extensão, né? Mas ainda o que tem dentro do universo ainda é um grande mistério para a gente, porque ele é muito grande, né? Então a gente vem vendo e o que os cientistas têm feito? Eles têm se preocupado mais com o universo antigo, com a parte do universo mais antiga e mais distante. É lá que eles estão concentrando as atenções dele. Porque se eles entenderem lá, eles vão entender as consequências aqui e agora, nessa parte que seria a parte mais recente
mais ou menos recente do universo, que é essa parte que a gente está aqui agora, né? Então, isso faz muito sentido. Então, por exemplo, as distâncias, eles já têm vários métodos para calcular distâncias entre galáxias. E eles tinham 2 métodos inicialmente para calcular distâncias, e eles encontraram mais um. E esse método aí foi o que tirou, vamos dizer assim, o dilema, e pôde proporcionar que a gente entendesse, então, uma maneira melhor de auferir a distância entre galáxias, que foi um método a partir de uma estrelinha chamada... esqueci o nome da estrela agora. É uma estrelinha que ela... o tipo de raio dessa estrelinha é o que eles conseguiram ver, que é o raio que, de fato, é o raio da distância, né? Então, você vê, a gente tem que usar luz, né? Mas diferentes ondas de luz, a luz não é a mesma no universo, ela se manifesta de maneiras diferentes também devido à distância que ela está, ao tempo de distância que ela está, né? Então, isso é uma coisa que o ser humano agora, você vê, agora, coisa de final do 2020 e 24, é que se descobriu essa forma de você ter uma distância mais precisa entre as galáxias. Então, é muita coisa nova, né, pessoal? O mundo que está aqui pode ser uma realidade, ser uma realidade, mas ela também pode estar dentro de elementos naturais próprios desse tipo de realidade que nós temos aqui, através dos elementos atmosféricos que nós temos, através da forma como a vida ela cresceu e se desenvolveu aqui. Então, é difícil da gente ainda ter uma noção se a vida vai ser a mesma em todo o universo, por exemplo, se ela vai se manifestar em todo o universo, porque a gente não encontrou outras formas de vida fora do nosso planeta, né? Não sabemos se vamos encontrar também. Nós temos mais dúvidas do que respostas. Mas para aquilo que nós temos respostas, né, nós conseguimos já fazer grandes inferências. Então, a gente, às vezes, também não pode esquecer da nossa capacidade de poder lançar inferências. E que nós estamos acertando. Isso é o mais interessante. Porque, você vê, tinham 2 métodos, aí se cria mais um, e esse é o que afere a melhor forma para calcular a distância de galáxias. Então, a humanidade tem conseguido até agora dar muito conta dos problemas. E a gente, às vezes, subestima a humanidade. A gente subestima muito a humanidade, né? A humanidade vem conseguindo fazer isso, vem conseguindo avançar em precisões. Pena que a gente não consegue usar isso tanto quanto a gente gostaria para resolver problemas talvez de ordem mais cotidiana, né? Mas isso também vai depender de outros fatores também, né? Que são justamente esses que que envolvem emoções, por exemplo, envolvem formas de pensar, formas de aprender, que ainda são muito demoradas para o ser humano. O ser humano é um ser que demora muito para aprender, né? Você vê, a gente começa a entender coisas fora, mas dentro ainda é difícil. A frase do Sócrates, né, lá no diálogo do Fédon, né, admirados com o conhecimento do Sócrates, ele diz para eles, mas vocês ficam admirados, mas se eu fecho os meus olhos, eu não conheço nada sobre mim, né? Então, a sabedoria do Sócrates em não saber, ao mesmo tempo, é de continuar buscando saber sobre si, né? Mas mostrar como isso é difícil, né? E foi o que fez o Platão de forma muito elegante nos seus escritos. E o que é isto? Bora mais umas linhas aqui? Vamos lá. Tem já mais uma linha aqui que eu já estava lendo que já me deu dúvida. Já estamos muito bem. Pois todos desejam isto e em vista disso fazem tudo o que fazem por natureza. E o em vista tem 2 aspectos. Por um lado, o de que é em vista. E por outro, em que. Isso aqui a gente já deu aqui que dá a dúvida. Já. É uma boa dúvida. Ora, uma vez que é impossível compartilhar do eterno e do divino de maneira contínua, porque nada perecível admite perdurar uno em número e o mesmo, no que em cada um pode participar e compartilhar, é compartilhado dessa maneira, os mais, outros menos,
e perdura não mesmo, mas como mesmo. Uno Demais. não em número, mas uno em forma. Acho que a gente já pode extrair aqui muita coisa, né? Sim, sim. Você vê por que o Aristóteles tinha dificuldade com pitagóricos, né? E, ao mesmo tempo, quando ele usa como, ele está nos falando de qualidades miméticas da natureza, que são qualidades que tentam representar-se por elementos que são da sua própria natureza. E por isso eles se apresentam desse jeito, né? Por que a gente tende a fazer coisas que correspondem à nossa natureza? A gente às vezes esquece disso, né? Por quê? Porque você está próximo dela. Por mais que às vezes você sinta estranhamento com as coisas, a tendência nossa é estar mais próximo do que da nossa natureza, né? Do que uma coisa que está fora da nossa natureza. Por exemplo, se eu começasse a falar como um macaco aqui, urrando, né? Eu estaria muito fora da minha natureza. Mas eu não faço. Eu faço falando, né? E eu tento falar com um português que seja adequado e bom para expressar uma coisa que vocês vão agregar para vocês também, para todos nós aqui nessa leitura. Então, isso é importante. Isso é uma forma de adequação à natureza, né? Então, eu entendo a minha natureza, posso expressá-la e aperfeiçoá-la mais, melhor, né? E o uno não em número, mas o uno em forma. Quer dizer, nós não vamos conseguir o uno somente porque o fazemos pelo mundo de uma expressão dele que poderia ser dita não há unidade nas coisas, porque elas não se contemplam de forma unificada quando eu vejo a natureza. Eu vejo muitas coisas que se parecem, né? Então, mas na sua forma você vê uma unidade. Quer dizer, a gente, quando pensa, intelectualiza algo, a gente vê a unidade daquilo ali. E consegue dizer casa, consegue dizer árvore, consegue dizer copo. Por quê? Porque a gente montou um esquema mental, né, que valoriza a forma natural daquele próprio objeto. Olha como isso é científico, né? Profundamente científico, né? Profundamente. Olha como tem método aqui de pensamento, né? Porque nós usamos as próprias estruturas das coisas para podermos dirigir a elas. Então, você não olha para o céu e imagina que é você que está andando e o avião que está parado. Você imagina, você sabe, você sente que o avião está andando e você que está parado. Claro, a Terra também está em movimento, mas o nosso movimento aqui na Terra, ele nos dá a sensação de estarmos parados diante do avião, está mais rápido, né? Então você vê até como essa questão do movimento da Terra, a gente tem dificuldade de sentir aqui, né? A gente não sente como um movimento, a gente sente como se estivéssemos parados, né? Mas nós olhamos o avião e notamos, olha, eu estou parado pelo menos aqui, no chão, o avião está se movimentando, né? E não o contrário. Não é que eu esteja em movimento e o avião esteja parado. Então, essa percepção é que é um elemento que foge ao aspecto do número, né? Porque ele está falando de um aspecto que, mesmo que a gente vai ver todas as coisas, mas a gente vai ter que encontrar uma unidade nelas, né? Que é uma unidade que o Aristóteles não nos diz aqui, né? Não vai nos dizer na sua obra toda, né? Mas ela também será necessária para uma especificidade dos objetos, dependendo da sua especificidade, né? Mas isso é outro capítulo. Fala, Rafa. É interessante que quando você fala isso, né, o uno, que ele fala aqui, o uno em forma, de onde vem isso? Do tato. Vai vir da percepção que você falou, né? Vai vir dos sentidos, do que a gente sente. Uhum. Porque se a gente não consegue perceber esse uno nas coisas, a gente não consegue perceber nada, não consegue perceber conjuntos, não percebe coisas similares. E de semelhanças também, não consegue perceber. É uma união, né, do tato com a intelecção. Mas não uma qualquer intelecção.
uma intelecção que corresponda à realidade daquele tato ali, a maior proximidade possível. Quando eu acho que foi um filósofo americano, não foi o McTaggart, foi o Quine, ele chama de um milagre grego, esse período de pensamento que houve aí na Grécia clássica, na Grécia antiga. Por que milagre grego? Porque se começa pela primeira vez na humanidade a se fazer investigações desse tipo, entre o século VII e o século III. Você tem investigações que a humanidade não sabia como fazê-las, né? Entre estas investigações, a própria ideia de que o ser humano, ao pensar, ele está mudando também, ele entende a forma, mas ele também é capaz de mudar aquela forma ali, né? Então, isso é uma coisa que é surpreendente em termos de pensamento para o ser humano. Ele não tinha a clara consciência e investigação disso, não existia até então. Pelo menos não foi escrita. Se existia, não tinha sido escrita. E ela começa, então, a ser uma narrativa da natureza, vamos chamar assim, né? Como narrar a natureza mais próximo do que a natureza se mostra para nós. Naquilo que é a natureza e a nossa natureza, que é capaz de observá-la e dar conta dela. Até que ponto nós damos conta dela? Também, né? Então, Aristóteles, ele sempre, eu acho que manteria sempre uma luz de dúvida, né? Porque ele sempre tentaria ver os limites que também a nossa percepção tem. Vocês estão vendo lá no início do parágrafo, primeiro parágrafo, né? Perceber, mas o que é perceber? Né? Definir isso já vai me levar a ter que ir para um local de questionamento do que é essa faculdade de perceber, né? Porque também eu vou ter que esclarecê-la para mim, antes de tudo. Vou ter que deixar claro para mim os limites do que é perceber, as condições do que é perceber, né? Os limites e condições estão aí dentro, porque existem limites, né? A gente não pode dizer que nós é que estamos voando, andando e o avião que está parado. É uma contradição com a própria realidade do fenômeno do avião estar voando, né? Isso é uma coisa importante. É uma coisa muito importante. Né? Mais um pouquinho? Agora vem as pancadas aqui, hein? Agora vem a pancada no próximo parágrafo, hein? A alma é causa e princípio do corpo que vive, mas essas coisas se dizem de muitos modos, e a alma é similarmente causa conforme 3 dos modos definidos, pois a alma é de onde, em vista de que parte esse movimento, sendo ainda causa como substância dos corpos animados. Ora, que é causa como substância, é claro, pois para todas as coisas a causa de ser é a substância. E o ser, para os que vivem, é o viver. E disto a alma é causa e princípio. Além do mais, a atualidade é uma determinação do que é potência, do que é impotência. Ou seja, pode falar. Então, aqui ele divide, né? Disto a alma é causa e princípio. Ou seja, você tem uma dualidade também na alma, né? Então ela também não é pura, seria? Não, ela se ela é um, vamos pensá-la como um objeto. Ela tem causa, ela tem intencionalidade, ela tem forma, né? Ela tem coisas, ela tem 4 grandes características, né? Forma, intencionalidade, causa e finalidade. São essas as coisas que a alma tem que ter, porque ela é um objeto, né? Chamar assim, é uma coisa que a gente definiu no mundo da vida, no mundo da existência, né? Das coisas que são reais, né? Nada mais natural do que propor para a alma quais são a sua causa, finalidade, intencionalidade e forma, né? Nós temos que entender a coisa com esses quatro elementos. E aí você entende a coisa, né? Você entende que ela tem um local específico de ser no universo, no mundo.
E a atualidade é uma... Fala, Rafa, desculpa. Não, sim, eu acho que é isso mesmo. É que para mim é interessante pensar que ele é um princípio, né? Porque assim, para mim é interessante que ela fale será que então quer dizer que em outras situações existem coisas que só têm causa e outras que não têm princípio? Ou vice-versa, que tem coisas que só têm causas, mas não tem, que não tem causa, mas só princípios? Sabe? Tem causa, mas só princípios. Por que ele está ligando as duas coisas junto? Porque elas estão ligadas. Para o Aristóteles, toda coisa tem que ter causas, né? Causa, tem que ter forma, tem que ter finalidade e tem que ter intencionalidade. Todas elas têm que ter isso. Todas. Todas. Que isso é chegar à lei natural, isso é obedecer à lei natural das próprias coisas. Então, elas não se abandonam de si mesmas, elas não mudam seus princípios assim, à la louca, né? Hoje a cadeira quer deixar de ser cadeira, né? O humano brinca com isso, óbvio, acabei de falar, o objeto da arte, né? Que é o que aperfeiçoa a coisa para nós também, para a nossa finalidade como ser humano, né? Mas não a coisa em si, né? O cavalo, ele não pode deixar as características dele de cavalo, ele não consegue fazer isso, entendeu? Ele tem uma finalidade também, o cavalo. Ele tem algo nele que é específico e que nós podemos usar para nos facilitar a vida, como o cavalo, né? Ajuda muito um cavalo. Olha como ajuda um cavalo. Ele não muda a forma dele, né? Ele segue um princípio. Vejam como é o campo. Eu gosto muito de comparar com a vida no campo. Hoje, estava conversando com o Rafael hoje, eu te falei das galinhas, né? Eu estava observando as galinhas no campo. E as galinhas no campo, elas seguem uma hierarquia muito interessante. O galo menor, ele não vai, ele vê o galo maior, ele foge. Por quê? Porque ele respeita o galo maior na hierarquia das galinhas, né? Ele não vai pensar, não, mas eu vou tentar pegar essa galinha e o galo não vai fazer nada comigo, não. O galo vai brigar com ele, vai bater nele, ele vai sair arranhado e já era para ele. Ele respeita a vida dele o suficiente para ele não tentar brigar com o galo maior, né? É da natureza dos animais. É da natureza, é o princípio natural dos animais, né? Então, isso diz respeito a um princípio também, né? Esse princípio é mantido, né? O ser humano ele faz diferente. Ele pode fazer diferente em certas situações. Em certas situações. Aí vão ter as condições para que ele faça isso, né? Vou entrar no detalhe do ser humano aqui, porque é cheio de detalhes, né? Tem detalhe para caramba, né? Mas também ele vai partir de uma busca desse princípio também. Ele vai mudar, ele vai fazer coisas que dependerão da cultura também. Mas ele também partirá desse princípio. Talvez a nossa cultura, por estar muito hoje, muito combalida, muito ferida, a gente fica com dificuldade de olhar para isso. Por exemplo, uma sociedade mais tradicional, você consegue ver isso melhor. Rituais de casamento, né? Rituais de funerários, mais tempo, né? Mas sociedades como a nossa fica mais difícil de você ver isso. E a gente vem abandonando muitos elementos tradicionais, né? Mas, por exemplo, casamento é uma coisa muito celebrada em sociedades tradicionais, muito celebrada, né? Por quê? Porque justamente você vai estar ali para fazer um clonezinho seu, uma continuidade da sua vida, né? Uma tentativa de avanço da vida humana na Terra. Por isso que tem família, né? Enfim. Pessoal, ficamos por aqui. Nos vemos next week, próxima semana. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima. Vou fechar a gravação aqui. Beleza. Para a gravação.